Boa noite, gente. Conforme, né, eu anunciei, eu resolvi fazer uma live, né, agora para poder explicar algumas coisas para vocês. O... Esses dias eu tenho perguntado se alguém sabe o que significa o dia 8 de maio, que é um dia muito importante para a página e tal. E assim, e todo mundo disse que não sabia, e alguns até falaram que sabiam, mas acharam que era coisa relacionada à história mundial, e na verdade não é. O que acontece é que hoje, né, dia 8 de maio, o meu site, que chama Aventuras de Aprender, ele completa 13 anos, porque ele foi aberto em 2008, dia 8 de maio de 2008. E assim, eu não sei se todo mundo sabe, grande parte talvez não, mas assim, essa página do Instagram, Aventura de Aprender, e também a do Facebook, o canal do YouTube, tudo são redes sociais derivadas de um site que assim, que tá meio parado, né, nos últimos tempos aí. E assim, eu tinha, né, o sonho de criar um site desde 2004, quando eu comecei a usar computador. Eu cheguei a criar um modelo personalizado no Word, usando ferramenta de publicação, mas eu não consegui colocar no ar porque eu não tinha internet, na Lan House também não tinha dado certo. Então, assim, só em 2008 que finalmente, quando eu consegui instalar a internet em casa, que eu consegui criar. E a inspiração desse nome, Aventura de Aprender, veio de um poema que eu escrevi para a escola quando eu estava na 7ª série. E que eu reencontrei só no ano passado, enquanto eu estava organizando algumas coisas. E assim, de lá pra cá, muita coisa mudou. Quando eu abri o site, o meu lema era: o conhecimento é a melhor arma que temos contra a destruição. Por quê? Porque naquela época eu acreditava que se a gente estudar, se a gente conhecer, se a gente buscar, nós estaríamos livres de qualquer espécie de armadilha, tanto em relação à Bíblia quanto ao mundo em geral. E hoje eu sei que esse pensamento é completamente equivocado, porque assim, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da experiência, o conhecimento da prática, e não apenas da teoria. E assim, a minha ideia, né, de criar o site é porque assim, eu lia muito, eu via muito filme e eu estudava e eu queria dividir isso com as pessoas, conversar, e não tinha com quem conversar. Então, por isso que eu criei o site. E com o passar dos anos vieram as redes sociais, né? Na época era o Orkut, aí depois veio o YouTube, Twitter, o Facebook, Instagram e outras redes sociais aí. E assim, eu fiquei muito tempo parada durante uns 4 anos por causa de um processo de depressão que eu tive. E assim, e quando eu voltei a publicar foi só em 2016. Aí o que eu fiz? Eu deixei o site como se fosse um memorial e abri uma seção chamada blog e comecei a escrever apenas dentro dessa seção. E eu escrevi resenhas de uma forma um pouco mais aprofundada, mais detalhada, mais organizada do que antes, de 2016 até o ano passado. Só que aí, assim, o que aconteceu? Ano passado, no começo desse ano, eu estava muito envolvida com a publicação do livro, com a criação das redes sociais e do site para o livro. Esse site, essas redes sociais foram abertas apenas em janeiro desse ano, mas desde outubro do ano passado que já estava tudo criado, que já estava tudo esboçado, tudo organizado. Faltava apenas eu ter a capa, porque aí com a capa eu poderia fazer o layout, as cores, as fontes, a tipografia
e tudo mais. E assim, e foi até bom, porque todo mundo sabe que eu adoeci, eu fiquei com muitas sequelas, então assim, eu tava muito doente, não tava dando conta de nada. Ainda tô um pouco, né? Tô 80% bem, mas não tô totalmente bem ainda. Então assim, aí o 7 acabou ficando meio de lado. E outra coisa também é que assim, eu tava usando um provedor que quando eu fiz era um dos melhores na época. Mas assim, ano passado, criando, né, o site pro livro e tal, eu descobri que existem provedores hoje que são melhores, que são mais fáceis de mexer, que tem mais recursos. E assim, e aí eu desanimei total de mexer com o que eu já tinha e assim, eu não queria mais fazer nada. Só que assim, agora que eu terminei, né, de fazer o site, as redes do livro, agora que eu estou um pouco melhor, então eu decidi voltar. Eu criei uma identidade visual totalmente nova, com uma paleta de cores, de 4 cores, que eu já postei, inclusive. E eu estou refazendo o site, copiando postagem por postagem, num novo provedor, numa nova estrutura. Eu não consegui terminar, minha intenção era realmente terminar hoje, mas eu não consegui. Por causa da questão de saúde, que não é todos os dias que eu estou bem. E aqui também faltou luz durante muito tempo. Então, assim, eu não consegui terminar. Mas eu já estou começando a postar, né, no Instagram e no Facebook. Mas, assim, em poucos dias eu acredito que eu já termino e já consigo fazer, digamos assim, o relançamento. E assim, eu tô bastante satisfeita, né, com o trabalho e eu espero que vocês gostem disso. E assim, ao longo, né, de todos esses anos, desde que começou, muita coisa mudou. Eu mudei, o mundo mudou, o conhecimento mudou, muita coisa mudou. Mas algumas coisas, sabe, assim, elas não mudaram. E eu acredito que elas não mudarão. E assim, e esses são, como que eu vou dizer, meio que os meus pilares de produção de conteúdo. O primeiro é que Deus é o Criador e o soberano sobre tudo. O segundo é que nós somos pecadores. O terceiro é que só há salvação em Jesus. O quarto é que a Bíblia é infalível, a palavra de Deus. O quinto é que Jesus morreu por todos, porque o amor do Pai é para todos. O sexto, o livre-arbítrio é uma dádiva da graça, porque sem a graça nós nada podemos. O sétimo, literatura e cinema infantil antigos são os melhores exemplos de moral e bons costumes. O oitavo, eu acho que é o oitavo, perdi aqui. A ficção esconde verdades, tanto para o bem quanto para o mal. O tempo passa. E essas verdades, elas não mudam. E assim, e tudo que eu posto, tudo que eu escrevo, são baseados nesses princípios que eu falei. E assim, é isso, tem muito conteúdo para repostar, tem muito conteúdo para organizar e tem muita coisa nova vindo por aí. E eu espero que vocês gostem. Assim, eu tenho orado, eu tenho buscado muito a Deus, porque tudo que eu faço é com a direção dele. E eu espero que impacte vocês e que sejam bênção para vocês, assim como é comigo. Porque, assim, eu tento transmitir isso desde aquela época, desde 2008. Aquilo, assim, que eu aprendi primeiro, aquilo que eu vivi primeiro. Eu não quero ser mais uma, eu não quero copiar ninguém. Assim, eu quero ser autêntica e transmitir aquilo que Deus me entregou. E é isso aí, né? Hoje digamos assim, aniversário do trabalho, são 13 anos. Passou um pouquinho quase que da adolescência, né? Mas eu acho assim que muitos de vocês não sabiam. Porque muitos me seguiram, muitos me conheceram depois, há pouco tempo. Então, assim, muitos não sabiam e eu achei por bem
contar essa história, explicar o que é o projeto, como que o projeto surgiu. Então, assim, tem muito filme ainda para resenhar, tem muito livro ainda para resenhar. E, assim, tem muitos outros conteúdos vindo por aí. E é isso aí, fiquem todos com Deus. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Acho que não. Acho que hoje eu fui totalmente clara e não deixei dúvida em ninguém. E é isso aí, fiquem todos com Deus. Tchau, boa noite.